Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Nessa experiência prática aqui, a gente vai explicar uma dúvida que o aluno falou, o seguinte. Ele disse o seguinte: professor, eu tenho esse circuito paralelo, certo? E como é que se comporta a resistência equivalente, certo? Com relação à corrente e à potência, quando a gente for colocando aqui nos bocais as lâmpadas. Qual é a relação que existe da resistência equivalente? Ela diminui, ela aumenta, a corrente aumenta, diminui. Quando eu examinar aqui com o alicate amperímetro, o que é que ocorre? Eu disse, excelente pergunta. Vamos fazer o seguinte, primeira providência, se eu vou medir resistência, certo, com o multímetro, eu vou ter que fazer o seguinte, eu tenho que desligar aqui a tomada, porque senão vai queimar o multímetro, então desligar, certo? Se eu quero medir a resistência, eu poderia fazer aqui, ó, bota a ponteira, a outra ponteira, poderia medir aqui, certo? Para medir a resistência total desse circuito quando tiverem todas as lâmpadas, eu ia ver o valor ôhmico. E nesse caso, certo, iria haver também a corrente elétrica aqui com alicate amperímetro. Então a gente vai começar fazendo o seguinte, vou primeiro colocar a escala do multímetro aqui, olha, em 200 ohms, estão vendo? 200 ohms aí. Então ele vai medir de 0 a 200 ohms. E aí vou fazer o seguinte, vou pegar a ponteira aqui do multímetro, certo? E vou colocar, não naquela tomada que eu falei a vocês, não vou colocar ali não, porque dá mau contato. Vou colocar aqui depois do interruptor, que sai o fio aqui, ó, de retorno. Você coloca lá no neutro e eu vou colocar aqui, ó. E aí ele vai indicar agora quanto? Infinito. Tá vendo o tracinho? Se ele desse 0, é porque tinha algum curto elétrico entre fase e neutro. Ele tem que dar exatamente esse tracinho aí, circuito aberto. Agora você vai fazer o seguinte, com a outra mão você coloca a resistência, uma lâmpadazinha aí. A lâmpada vai fechar o circuito. Vamos ver quanto vai indicar. Ela deu um valorzinho e passou para o tracinho. Então ela indicou esse tracinho aí. O que é que significa? Significa que o circuito pode ter fio torado aí no meio, por isso que ele não está conseguindo examinar, está dando aberto. Segundo caso, poderá a lâmpada estar aberta, queimada, também ficaria nesse tracinho, porque estava o circuito aberto. Ou a potência dessa lâmpada é mais alta, ou seja, vai ter uma resistência mais alta do que esse valor de 200 ohms, pessoal. E aí o multímetro vai ficar com esse tracinho de aberto. Esse deverá ser o caso. Como é que eu sei que é ou não? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o multímetro, passar para a escala aqui, ó, em vez de 200, que aí até 200, se a lâmpada for 250, 300, ele já não mede. Então eu vou passar aqui para 2K. Olha lá, está em 2K, ele está medindo agora até 2000 ohms, correto? Então vamos ver agora se, quando eu colocar a ponteira aqui, se ele vai indicar com a lâmpada lá no local. Vamos lá, deixa eu ver. Pronto. Olha, coloquei. Olha quanto indicou aqui, ó, 260, 65, 66, né? Deixa eu fazer aqui direitinho, ele está mudando aqui o tempo todo. Pronto, 270 mais ou menos, 270, está aumentando aqui, 273, pronto. Ele vai parar aí já, coloquei aí direitinho para não estar fazendo mau contato, viu? Pronto. 273, 275, 276 ohms, mais ou menos esse valor, correto? Pronto. Aí, agora, vamos fazer o seguinte, vamos botar outra em paralelo, colocar outra qualquer aí. Colocou essa aí, ó. Quando a gente coloca em paralelo, o que é que a gente espera? O que é que a gente aprendeu? Circuito em paralelo, a resistência sempre equivalente vai ser menor do que a menor delas. Vai dar menor do que a menor delas. Sempre é isso, vai dar menor. Vamos lá. Novamente, quando a gente calcular aqui, ó, botar o teste, tá dando, olha, 60 ohms, ó, 0,60. 60 ohms, pessoal. Baixou bastante, não é? Então veja aqui, eu vou botar em 200, aqui voltei para 200. Olha. Ó, 60 ohms. Correto? Então, pessoal, veja só, vou fazer com vou fazer a experiência com esses dois casos. Então, sempre que eu colocar em paralelo, vai baixar a resistência. Bota mais uma, só para eles verem. Sempre que eu botar resistor em paralelo,
qualquer circuito que você bota em paralelo, vai baixando a resistência, pessoal. Ó, 50. O que é que significa? Quando vai baixando a resistência, vai aumentando a corrente e vai aumentando a potência e vai aumentando o preço que você paga da energia. Mas eu vou fazer isso na prática para vocês verem aqui agora no circuito. Vocês viram que baixou, né? Então vamos fazer o seguinte, tira essas duas últimas lâmpadas que você colocou, as duas últimas. Tira essa do circuito e tira essa aí do circuito. Pronto. Vou voltar aqui para 2K, deixa essa. Vamos medir aqui a corrente, aqui a resistência. Ó, 258, 200, né? A gente viu 260, pronto. Agora vou fazer o seguinte, a gente vai medir a corrente e vai comparar quando eu botar as outras. Então vou pegar aqui a corrente, ó, pegar a tomada aqui, vou ligar aqui na rede elétrica. Olha, ligou a lâmpada. Vamos ver aqui no alicate amperímetro, ele é automático, eu vou ligar, agora voltei e vamos ver a corrente que está. Tá aqui, vamos lá, a corrente 0,06. Está dando 50 miliamperes essa lâmpada, né? Aqui multiplicando por 1000, então anda 3 casas para a direita depois do ponto, olha ali o ponto, então 50 miliamperes. É uma lâmpada de pequena potência. Agora bote a outra lâmpada, aquela que você tirou, a maior, foi essa. Veja, quando a gente botar essa agora, a gente viu que baixou a resistência, não foi? Quando ela acender, ó, acendeu. Aí ela baixou a resistência, lembra? Que ela foi para 60, olha a corrente agora, ó, como aumentou. 0,25 de ampere, ou seja, 250 miliamperes, se você multiplicar por 1000. Então aumentou bastante. Então, quando baixa a resistência, pessoal, aumenta a corrente e aumenta a potência, porque num circuito paralelo nós somamos as potências. E a corrente aqui, ó, somou também, aumentou, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos botar a outra, essa também, a vermelhinha, a gente viu que aumentou, que foi baixando a resistência ohmica. Quando baixa a resistência ohmica, ó, botou em paralelo, ela acendeu. Então as três em paralelo agora. Agora olha a corrente que aumentou, olha, 0, quanto? 32, ou seja, aumentou mais ainda, ó, 320 mA, 0,32 de ampere. Então, pessoal, a gente chega a uma conclusão, vou desligar aqui, a gente chega a uma conclusão. Quando você liga circuitos em paralelo, certo? Resistências em paralelo, certo? Você vai diminuindo a resistência. Todo circuito que você ligar em paralelo, seja lâmpada, seja motores, o que você ligar em paralelo, certo? A resistência vai diminuindo. Quando vai diminuindo, vocês viram aqui no alicate amperímetro, certo? Que a corrente foi aumentando. E num circuito em paralelo, pessoal, a potência também se soma. Então, num circuito paralelo, quando a resistência diminui, R diminui, a corrente vai aumentando. No circuito paralelo, a corrente é individual e ela vai somando, certo, o valor da corrente. E a resistência vai diminuindo quando você vai botando em paralelo. A resistência diminuindo é que faz com que a corrente aumente. Então, acredito aí que vocês agora entenderam qual é a relação, viram a relação da resistência, a resistência equivalente em paralelo, que ela foi diminuindo, com o aumento da corrente elétrica. Dá um like, pessoal, se gostou, e se inscreve no curso. Ok, pessoal?